Oi, o meu nome é Bianca e esse é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos sobre a bailarina e coreógrafa Martha Graham. É importante falar que a gravação e a postagem desses vídeos só foram possíveis porque esse é um projeto contemplado pelo Prêmio Bolsa Pesquisa e Fazer Artístico Cultural da Lei Aldir Blanc de 2021 do município de Maringá, no Paraná. Como eu disse, esse é o terceiro vídeo de uma série sobre a Martha Graham, a considerada por muitos mãe da dança moderna. Então, se você tem interesse em saber mais e caiu nesse terceiro vídeo de paraquedas, eu sugiro que você assista antes os 2 primeiros vídeos. Nesses primeiros vídeos, eu falo um pouco sobre a dança moderna, falo sobre a vida de Graham, a formação dela, e eu falo um pouco também sobre a técnica que ela desenvolveu. Eu também quero aproveitar essa introdução para te pedir para ficar aqui comigo e acompanhar os próximos vídeos também. Todo o material que eu li e usei nessa pesquisa eu vou referenciar aqui no vídeo, mas eu também vou colocar na descrição. Mas qualquer dúvida, correção ou comentário, você pode me contatar pelo e-mail biancasrib@gmail.com ou no Instagram em @bibisru. Só para eu fazer uma retrospectiva, a gente viu no primeiro vídeo um pouco sobre a infância e a adolescência de Martha Graham e sobre a formação em dança que ela teve, principalmente na escola Dennis Shaw. Como eu já disse, ela começou a ter um treinamento em dança só com 19 anos e mesmo assim ela conseguiu desenvolver uma técnica completamente nova e revolucionar o mundo da dança com um novo modo de se movimentar. No segundo vídeo, eu tomei todo o meu tempo para falar sobre a técnica de Martha Graham. Eu procurei falar de uma maneira mais direta, citando os princípios que norteiam a técnica, eu citei alguns exercícios e eu falei bem por cima sobre a estrutura de uma aula de Graham. Nesse vídeo de hoje, eu vou continuar falando sobre a técnica, mas eu também vou falar sobre alguns trabalhos que ela desenvolveu no início das suas investigações com o grupo que ela reuniu. Então vamos lá! Bom, como eu já disse nos outros vídeos, a técnica de Graham vai surgindo simultaneamente aos seus trabalhos coreográficos. Inclusive, no segundo vídeo dessa série, eu passei um tempinho falando sobre como a criação de uma técnica foi algo secundário. O objetivo principal era a expressão dos sentimentos, das emoções, ou como a própria Martha Graham diria, a expressão da alma. A técnica servia para preparar o corpo para essa expressão. Claro que isso não quer dizer que a técnica não é bem codificada ou rigorosa. A Graham conseguiu muito bem combinar a expressão e a teatralidade com o rigor técnico, tanto que até hoje essa técnica é passada adiante. Mas eu falei tudo isso com o objetivo de falar que, para falar da técnica, a gente vai acabar falando também dos espetáculos criados por Martha Graham. Lá no primeiro vídeo, a gente seguiu meio que uma ordem cronológica até o ponto em que a Graham aluga um espaço e começa a reunir o seu grupo. É importante falar que no início, nos primeiros anos, o grupo era composto só por mulheres. A Agnes Emile escreveu sobre o perfil das garotas que iam até Martha. Segundo ela, elas eram mulheres mais velhas e frequentemente bem estudadas. Apareciam como maduras e sérias estudantes de dança, interessadas em novas ideias e, embora elas precisassem trabalhar para viver, elas tinham tempo, elas faziam o tempo acontecer para ler, discutir entre si, ir a museu, às vezes, se elas tinham sorte, ir a algumas apresentações. A partir dessa citação, a gente pode entender que as mulheres que se dedicavam à técnica de Graham não faziam só isso da vida. Elas tinham trabalho durante o dia e depois passavam a noite investigando a dança. Citando Demi de novo, a maioria dos membros do grupo não tinha nenhuma outra técnica em dança e eram apenas garotas trabalhadoras que davam suas vidas e corpos para Martha moldar. Sobre essas moças, a própria Graham escreve na sua autobiografia Memória do Sangue. As aulas se realizavam no final da tarde e início da noite. Não havia outro jeito. Em sua maioria, as moças da minha companhia trabalhavam durante o dia para se sustentar. Trabalhavam como garçonetes, vendedoras, qualquer coisa que conseguissem encontrar. Eu não recebia muitas moças que eram loucas por teatro. A maioria chegava à dança recorrendo a ela de certo modo como forma de enriquecimento. Elas penetravam nas artes no arrebatamento da vida que para elas era um lugar maravilhoso.
Essas moças voltavam-se para si mesmas e isso as conduzia à dança. Renunciavam a tudo para poder dançar. Elas vinham a mim com noções convencionais de beleza e movimentos graciosos. Eu queria que elas admirassem a força. Se eu pudesse lhes dar apenas uma coisa, seria isso. A feiura, eu lhes dizia. Se receber uma voz possante, pode ser bonita. Ainda falando sobre o grupo, em 1927, Martha Graham muda para um novo estúdio e nesse estúdio não tinha espelho. E essa era uma grande inovação para um estúdio de dança naquela época e talvez seja até ainda hoje. Os espelhos só voltam para as salas de ensaio de Graham lá para o final dos anos 40, junto com a entrada dos primeiros homens do grupo. Já que a gente está falando de 1927, entre 27 e 28, Martha Graham compõe várias peças, né? Mas sua verdadeira grande composição foi Heretic, em abril de 1929. Você encontra um trecho desse trabalho no YouTube da Martha Graham Dance Company. É muito fácil de achar. Essa é uma peça em grupo. No vídeo a gente pode ver que tem um grupo de garotas vestidas de preto, que me parece bem similar com os coros lá das peças gregas e mais pra frente. Os temas dos trabalhos acabam se voltando mesmo para as tragédias gregas. Talvez isso seja só uma coincidência, só uma impressão minha, ou talvez seja uma influência que já estivesse presente desde os trabalhos iniciais de Graham. Além do grupo de garotas, tinha também a solista, que é uma figura vestida de branco. Sobre a movimentação, a gente pode reparar nas linhas retas, né, nos gestos angulares. As formações são geométricas. Eu acho os movimentos bem fortes e bem pontuais, e eles sempre têm uma intenção vibrante, uma intenção visível. Em 1930, Martha Graham apresenta um dos seus trabalhos mais famosos, e pelo menos foi a minha porta de entrada para Graham, né? Que foi o primeiro trabalho de Graham com que eu tive algum contato através dos vídeos na internet. Esse trabalho é Lamentation. No trabalho a gente vê posturas que parecem aflitas, por falta de uma palavra melhor para me expressar. Tanto que existem vários relatos de pessoas que viram Lamentation ao vivo e fizeram uma relação da peça com o vivenciar do luto. Você já pensou como que é dançar o tempo inteiro estando sentada, sem levantar, sem se deslocar pelo espaço? Então, eu acredito que a Graham tinha essa curiosidade, porque essa é uma peça em que a figura passa o solo inteiro sentada. Nesse trabalho, Graham estava vestida com um tubo de tecido que cobria praticamente o corpo inteiro dela. Demi escreve sobre aparições ocasionais de um pé torturado. Graham, sobre Lamentation, em Memória do Sangue, escreve sobre o tubo de tecido que, segundo ela, indica a tragédia que obceca o corpo, a capacidade de se esticar dentro da própria pele, de testemunhar e testar os perímetros e fronteiras da dor, que é nobre e universal. A movimentação é bem marcante e tem várias fotos icônicas que você encontra na internet. Você também encontra vídeo dessa coreografia no YouTube da companhia. Essas danças que Martha Graham criava nessa época, que mostravam um jeito de se movimentar completamente novo naquele momento, eram consideradas danças de protesto e revolução. Agnes Demille escreve que o protesto de Graham era pelo individual. Segundo a autora, ela se preocupava com a coragem de uma pessoa em oposição às massas, ao terror e à perseguição. Voltando a falar sobre a técnica em si, só uma curiosidade que eu adoro falar é que as quedas em Graham eram sempre feitas do lado esquerdo do corpo, porque ela dizia que era o lado em que fica o peso do coração. E eu, desde que li isso, eu fiquei bem preocupada, porque fazer um movimento repetidas vezes de um lado só vai prejudicar o outro lado, né? Ele vai ficar mais fraco. Mas eu acho que nas aulas provavelmente eram praticadas as quedas dos dois lados, e aí nas coreografias ela ficava pro lado esquerdo. Hoje em dia eu sei que nas aulas a gente faz as quedas dos dois lados, mas ainda sobre as quedas em Graham, elas não são de forma alguma uma batalha contra a gravidade. É mais uma descida mesmo. A palavra não é desabar. Agnes Demille escreve sobre um dissolver, um derreter, escorregar, uma comunicação com o solo que é seguida de uma recuperação da verticalidade. A técnica com o tempo mudou um pouco, claro, é normal. Eu mexi nos meus cadernos aqui e eu achei uma anotação sobre uma aula que eu tive. Na aula a gente tinha assistido 2 vídeos de um mesmo exercício da técnica de Graham, um mais antigo,
da década de 30 mais ou menos, e o outro era mais recente, mas eu não anotei o ano, mas eu sei que não era de agora, né? Eu anotei que o primeiro vídeo tinha um aspecto mais experimental. O exercício foi realizado ao ar livre, as bailarinas estavam de biquíni, os braços eram mais livres, eles seguiam só o movimento do corpo. Eu achei engraçado o que eu anotei sobre os corpos das bailarinas nesse vídeo. Eu escrevi que eles eram normais. Conhecendo a minha cabeça, eu acho que eu quis dizer que elas não eram excessivamente magras ou altas. Então elas não tinham os corpos do balé clássico, né? Que o balé clássico exigia, o padrão. O segundo vídeo, que mostrava na aula, né? Era bem mais técnico. Os braços tinham um caminho, tinham um propósito, um tempo a ser seguido, né? O vídeo já foi gravado numa sala de ensaio e as bailarinas tinham um corpo mais parecido com o padrão. Elas estavam mais altas e eram mais magras. No livro Part Real, Part Dream, Dancing with Martha Graham, de Stuart Rhodes, eu achei uma passagem onde o bailarino que dançou durante vários anos no grupo de Graham, em que ele fala que nas fotos mais antigas do grupo, as mulheres eram mais robustas do que nas fotos mais recentes. Eu acho no mínimo curioso notar isso. Parece que em algum momento, não só na técnica de Graham, mas no mundo da dança de modo geral, foi tentado trazer corpos que não necessariamente se enquadrassem nos padrões praticamente, e muitas vezes, inalcançáveis do balé clássico, mas aí, de repente, todo mundo desistiu, todo mundo voltou atrás. Tanto que a gente tem o reflexo de hoje, em 2022, e os corpos a serem exaltados, né, ainda são aqueles magérrimos, e tem muita gente que diz que é dita que não pode dançar por causa do seu corpo. Mas, enfim, eu tava falando da técnica. Eu acho que é normal ela se tornar mais rígida a partir do momento que ela se torna realmente estruturada, até para que ela consiga ser passada adiante. Mas o que eu acho interessante nessa aula que eu tive era que o objetivo da professora era dizer que a gente não podia perder a curiosidade do primeiro vídeo, aquele caráter experimental. Eu, inclusive, anotei sobre achar uma liberdade para experimentar dentro daquela técnica. Eu escrevi nessas palavras exatamente. Não é sobre apenas aprender a técnica, mas me encontrar dentro dela, encontrar onde eu me expresso com ela. Enfim, isso foi só uma lembrança de uma aula muito legal que eu tive na Martha Graham School. Mas para voltar ao assunto em si, eu acho legal falar que, segundo Demille, Graham usava uma respiração para as dinâmicas, né? Mas, para além disso, ela usava para o ritmo. Ela insistia que os bailarinos se movimentassem no ritmo da respiração e do pulso interno, ao invés de contar, como a gente conta, né, normalmente. Eu não sei se o grupo não podia usar a contagem nunca, mas o que eu sei é que nas aulas que eu tive de repertório ou da técnica de Graham, a gente contava assim. Mas, já que a gente está falando sobre a técnica ainda, apesar de se rebelar contra o balé clássico, a gente pode perceber que a técnica de Graham, ainda assim, é muito bem estruturada. Da mesma forma que o balé tem uma ordem de exercícios a serem feitos na barra, no centro, em Graham também se deve seguir uma ordem de exercícios, mas aqui eles começam no chão. Eu acho que todas as aulas que eu já fiz de Graham na vida começaram com bounces, assim como toda aula de clássico que eu já fiz na vida começou com um aquecimento seguido de plié. Então a gente tem todo esse movimento que busca a expressão da alma, mas ele ainda se utiliza muito do que veio antes para criar uma técnica bem codificada. Assim, a gente tem uma pessoa que conseguiu combinar expressão, teatralidade e rigor técnico. Inclusive, no livro de Stuart Rhodes, ele cita Graham e eu vou traduzir aqui nas minhas próprias palavras. De acordo com ele, Graham disse: "O que eu tenho feito é chamado de revolucionário, mas é construído em cima da tradição. Você verá que é baseado no balé clássico. Nós não procuramos destruir o trabalho de 300 anos. Mudando um pouco de assunto, eu não sei vocês, mas sempre que eu vejo um espetáculo de dança, eu começo a me perguntar mil coisas sobre o processo de criação dele. Como foi que surgiu a movimentação, a coreografia, se a música veio antes, se veio depois. Enfim, várias coisas. Não foi diferente quando eu comecei a ter mais contato com a técnica de Graham e a ter mais acesso aos trabalhos que ela criou, né? Durante a pandemia, a Martha Graham Dance Company fez algumas matinês de sábado que eles traziam, tipo uma live no YouTube,
e transmitiam através da live alguns espetáculos que eles tinham no arquivo, né? Na minha opinião, ver um espetáculo gravado nunca é o ideal, né? Eu tenho certeza de que algo se perde, mas foi uma ótima chance para pessoas do mundo inteiro terem acesso aos espetáculos da Martha Graham. Então, assistindo esses espetáculos, mesmo que pelo YouTube, eu fui pesquisar sobre o processo de composição da Martha Graham. No livro da Agnes Demille, eu achei uma citação que me ajudou um pouco com essa curiosidade. O que eu achei foi isso aqui, ó. Ela começava o trabalho físico sem música ou som, em silêncio, para ficar livre do ritmo audível hipnotizante e para não se seduzir pela melodia. Quando o padrão estava esboçado, ela pedia conselhos a Louis Horst sobre a música, a seleção das peças já compostas ou a criação de novas composições. Só depois de receber de volta a música finalizada que a real coreografia começava. É legal falar que Louis Horst foi um músico, né, era um músico-compositor que já trabalhava com a Ruth Ann Dennis e o Ted Shawn, a Dennis Shawn, e que trabalhou com a Martha Graham por muitos anos. Ele fez muito para a dança moderna, então eu indico também você pesquisar, jogar no Google o nome dele assim rapidinho, só para saber um pouco mais sobre quem ele foi. Voltando a falar sobre as criações de Graham, em 1931 estreia Primitive Mysteries, que segundo Demille é um tríptico, 3 revelações que lembrariam uma missa dançada ou uma cantata. As 3 partes seriam Hymn to the Virgin, Crucifixus e Hosanna. Esse trabalho traz imagens que lembram figuras religiosas. Agora eu queria lembrar, lá do primeiro vídeo, quando eu falei sobre a moça que cuidava da Martha e das irmãs, a Lizzie, que apresentou um pouco dos rituais da Igreja Católica para Martha quando ela era pequena. A influência do pai dela é bem clara, é bem óbvia, na maneira como ela observava o comportamento, ou ainda melhor, como as emoções se expressavam fisicamente. Isso é bem evidente. Mas, como eu disse no primeiro vídeo, eu acho que a dança de Martha Graham teria sido outra completamente diferente, se ela não tivesse tido as influências que ela teve quando ela era mais nova. Eu consegui encontrar um trecho de Primitive Mysteries no canal da companhia no YouTube, e a gente pode observar que, assim como em Heretic, tem uma figura que se destaca, a solista, e tem um grupo, que lembra um coro. No livro de Stuart Rhodes, ele escreve que era dito que Martha Graham odiava ser chamada de alta sacerdotisa da dança moderna, mas ele achava muito similar o que ela fazia nos palcos ao que os pregadores faziam em seus púlpitos. Segundo ele, ela chama a sua atenção, te agita, oferece uma revelação e, de certo modo, uma salvação. E eu evidencio aqui, até na maneira como se referiam a Graham, a referência religiosa. Eu não vou conseguir aqui citar todos os espetáculos criados por Graham, principalmente em ordem cronológica, aí já é muito mais difícil. Mas o que eu acho interessante de observar é que todos eles possuem uma característica que grita Graham em todos os aspectos. O tipo de movimento, a estética, os figurinos. Uma das coisas que eu mais gosto é essa atmosfera que ela cria que lembra um ritual, principalmente nesses primeiros trabalhos. É interessante assistir os trechos desses trabalhos e ir procurando as contrações, as características que tornam aquele trabalho tão cheio de Graham, como a mão em copo. A mão que contrai ela é bem evidente em vários trabalhos, por exemplo, você assiste qualquer vídeo e você enxerga ela. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco mais sobre a técnica, mas também citar ao mesmo tempo alguns trabalhos que levaram a técnica para os palcos e acabaram consolidando o nome da Martha Graham no cenário da dança moderna em Nova York e nos Estados Unidos como um todo, mas depois acontecem, claro, as turnês e a companhia vai para a Europa e difunde ainda mais o nome de Graham no mundo inteiro. Claro que sempre vai ficar muita coisa de fora, porque a Graham criou e fez muito pela dança. Mas eu acho que deu para dar um gostinho, que deu para dar uma instigada, né, para quem quiser pesquisar mais a fundo sobre a Graham. No próximo vídeo dessa série, o quarto e penúltimo vídeo, eu vou falar mais especificamente sobre alguns outros espetáculos do grupo, vendo a partir de uma perspectiva do momento que a Graham traz para a dança algumas tragédias gregas, como Édipo Rei e Medeia, e são meus espetáculos favoritos que ela coreografou. E dançou também alguns. Eu quero agradecer quem assistiu esse vídeo gigante de novo até o final.
Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova comigo e que vocês retornem para os 2 últimos vídeos dessa série. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, correção, eu tô 100% disponível. Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail biancasrib@gmail.com e no Instagram @bibisru. Eu quero dizer de novo que toda essa pesquisa e realização só foi possível devido à Lei Aldir Blanc e ao Prêmio Bolsa Pesquisa e Fazer Artístico Cultural da cidade de Maringá, no Paraná. Por hoje é só. Eu espero você no próximo vídeo. E até mais!